que o futuro nos reserva aqui. Espero que todos e todas estejam muito bem e que a gente possa ter uma boa experiência, uma boa aula nessa tarde. Eu gostaria de fazer com vocês aqui hoje aquela coisa que nós tínhamos planejado, que era a paródia, né? E eu queria saber se vocês, de fato, tiveram tempo, tiveram condição de ensaiar, de aprender aquela música, ou aquela paródia. Bom dia, professor. Boa Cara, tarde. eu particularmente, eu não tava lembrando da paródia. Uhum. Mas acontece. Eu também treinei demais. Você treinou? Nossa! Ah, não, então vai ficar ótimo. Deixa eu só pegar aqui a letra, né? Sarcasmo hoje tá. Não, mas fica mesmo, a gente tem, vai ser na autoestima, né? E aí a coisa vai ficando boa. Eu queria, se nós vamos treinar aqui, e a gente vai assim, porque o objetivo da paródia, assim, é cantar, é fazer alguma coisa diferente, sim, claro, mas é mais, assim, gravar um pouco o conteúdo, parte do conteúdo que a gente está estudando aqui, certo? Então, eu quero ler com vocês, assim, ler o que, da forma mais ou menos que a música ela é feita, a cadência, o ritmo, né? Mais ou menos assim. E aí depois a gente vai tentar cantar essa música da forma que ela está. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver se vai ser suficiente para vocês lerem daí, da forma que está aqui. Pronto, já tenho aqui a música. Vou transmitir a tela para a gente, então, ler. Veja bem, repita comigo, por favor. Dutra vai então. Por favor? Dutra vai então. Se eleger o novo presidente. Se eleger um novo presidente. Eleger o novo presidente. Tenta fazer igual eu estou falando, porque vai ser mais ou menos como a gente vai cantar, tá, gente? Tá. Com os states se alinha totalmente. Com os states se alinha totalmente. Na Guerra Fria. Na Guerra Fria. Getúlio volta assim. Getúlio volta assim. Eleito governando. Eleito governando. As riquezas não se entregam para o mundo. As riquezas não se entregam para o mundo. Ficam aqui. Ficam aqui. Ficam aqui. Um tiro infeliz. Um tiro infeliz. Em Lacerda vai ser dado. Em Lacerda vai ser dado. Getúlio é acusado. Getúlio é acusado. Querem deposição. Querem deposição. Trágico. O fim de Vargas, trágico. O fim de Vargas, trágico. Se matou. Se matou. E o Brasil inteiro chorou junto. E o Brasil inteiro chorou junto. Essa é a parte do refrão. Trágico, o fim de Vargas, trágico, se matou e o Brasil inteiro chorou junto. Trágico, o fim de Vargas, trágico, se matou e o Brasil inteiro chorou junto. Aí agora, Juscelino ocupa o cargo. Juscelino ocupa o cargo. As indústrias crescem rápido. As indústrias crescem rápido. E uma capital prepara. Brasília é seu legado. Brasília é seu legado. Governo Jânio não é tão simples. Governo Jânio não é tão simples. Logo vai renunciar. Logo vai renunciar. Seu vice é o João Goulart. Seu vice é o João Goulart. Teve a posse por um triz. Teve a posse por um triz. As reformas de base. As reformas de base. Custaram muito caro.
Custaram. Caro. De comunista é acusado. De comunista é acusado. Comunista é Acusado. Vem o golpe, então. Vem Vem o o golpe. golpe, então. Então, Golpe militarmente dado. golpe Golpe militarmente dado. dado. Ditadura fez o Brasil viver anos de chumbo. Ditadura fez o Brasil viver Ditadura. anos de Golpe Brasil militarmente dado. Ditadura fez o Brasil viver anos de chumbo. Ok? Golpe militarmente dado. Então agora vamos tentar Professora, cantar. meio o nosso ritmo. Mas vai. Já Tá, podemos ir Já pro dá The para Voice. substituir o Beatles. Já dá para substituir o Beatles. Isso aí. Se bem que o Beatles já não está por aí mais, né? Eu não quero substituí-lo onde eles estão, tá, Maria Luísa? Olha, eles estão mortos, coitados. Eu não quero. Então, eu não quero substituí-los de jeito nenhum. Agora não, né? Isso não é, Vamos deixar eles isso não é uma opção. depois a Né? gente pensa. Isso não é bem uma opção, a gente vai, de todo jeito. Então vamos lá, vou tentar cantar uma vez aqui toda, né? E depois a gente entra tentando entrar junto. Minha câmera está desligando sozinha. Sua cama tá desligando? Câmera? Entendi cama, professor. Já perdi aqui a letra. Ah lá. Dutra vai então se eleger o novo presidente. Consistente se alinha totalmente na Guerra Fria. Getúlio volta assim, eleito governando. As riquezas não se entregam para o mundo, ficam aqui. Um tiro infeliz em Lacerda vai ser dado. Getúlio é acusado, querem deposição. Trágico, o fim de Vargas, trágico, se matou e o Brasil chorou junto. Trágico, o fim de Vargas, trágico, se matou e o Brasil inteiro chorou junto. Juscelino ocupa o cargo. As indústrias crescem rápido e uma capital prepara. Brasília é o seu legado. Governo Jânio não é tão simples. Logo vai renunciar. Seu vice é o João Goulart. Teve a posse por um triz. As reformas de base custaram muito caro. E comunista é acusado, vem o golpe então. Golpe militarmente dado, ditadura fez o Brasil viver anos de chumbo. Golpe militarmente dado, ditadura fez o Brasil viver anos de chumbo. E aí, vamos todo mundo junto agora? Tentar, né? Com o microfone É o ligado? jeito, né? Eu acho É o que tá jeito. bom. Então vamos lá.
Dutra vai então se eleger o novo presidente, consistente se alinha totalmente na Guerra Fria. Getúlio volta assim, eleito governando. As riquezas não se entregam para o mundo, ficam aqui. Um tiro infeliz em Lacerda vai ser dado. Getúlio é acusado, querem deposição. Trágico, o fim de Vargas, trágico, se matou, e o Brasil inteiro chorou junto. Trágico, o fim de Vargas é trágico, se matou, e o Brasil inteiro chorou junto. Juscelino ocupa o cargo. As indústrias crescem rápido. E uma capital prepara Brasília o seu legado. Governo Jânio não é tão simples. Logo vai renunciar. Seu vice é o João Goulart. Teve a posse por um tri. As reformas de base custaram muito caro. De comunista é acusado. Vem o golpe. Golpe militarmente dado. Ditadura. Fez o Brasil esperando o chumbo. Golpe militarmente dado. Ditadura. Fez o Brasil esperando o chumbo. E aí, tem internet com todas as velocidades possíveis aqui entre nós, né? Aí alguns, às vezes, tá um pouco mais adiante, outros um pouco mais atrás, né? Mas vai ser bom, vai ser legal. Obrigado pela participação. É muito interessante, assim, poder contar com vocês aí nesse processo. Sobre essa questão da letra aí, né? Ela acaba que ela destaca alguns dos presidentes que fizeram as suas marcas aí. É importante que vocês todos, né, que nós todos tenhamos isso em mente para que a gente possa, então, discutir sobre essa questão qualquer outro momento aí das nossas vidas, certo? Então, eu queria só mostrar um ponto aqui, que é a questão dos partidos, né? Talvez eu já fale direto aqui, que fica talvez um pouco mais rápido e tranquilo, né? Nós tivemos ali 3 partidos políticos naquele contexto, né? Um partido tem a sigla UDN, o outro partido tem a sigla PSD e o outro PTB, né? Então, na verdade, quando se perguntaria, deixa eu só abrir aqui logo que já fica clara essa questão. Então, pensando assim que aquela questão de ser comunista, né? Então, não tivemos partidos comunistas no Brasil naquele contexto ali. Mas o partido que Getúlio Vargas fundou era um partido que tinha ali uma pegada, vamos assim dizer, um pouco mais comunista do que os demais, entendeu? Porque era o Partido dos Trabalhistas, né? Partido Trabalhista Brasileiro. Partido Trabalhador Brasileiro, assim dizendo. E aí, com essa ideia, né? Se está defendendo o trabalhador, parece que, então, estaria, logicamente, indo contra o patrão, né? Ou contra os ricos de modo geral. Então, teve uma pegada meio esquerdo-centrista, né? Centro de esquerda, uma coisa nesse sentido aí. Alguém de vocês sabe o que significa esse negócio de direita e esquerda?
historicamente concluído aí? Por que temos essa ideia de partido de direita, partido de esquerda? Professor, Sim. hoje em dia, o que eu sei é que na Câmara dos Deputados, aqui no Brasil, no Congresso, a direita, né, são aqueles que defendem, vamos assim dizer, os direitos da família, né, os valores da família, que assim vamos dizer, né, que eles pregam. E já na esquerda são aqueles mais, vamos dizer assim, liberais, vamos assim dizer. Né? Os socialistas são os fundamentos socialistas, comunistas, né? E da direita são mais conservadores, enfim. É isso que eu entendo hoje em dia. Professor, os de direita seriam os liberais e os de esquerda os comunistas? Sim. Essa é uma forma, né? Mas você está atrelando política com economia, né? Porque ser liberal e ser socialista é questão econômica. É forma de organizar a propriedade privada e aí conduzir, certo? Na economia. E aí, na política, seria, então, ideologia comunista, né? O comunismo, que é uma política, ele se torna uma forma de econômica do socialismo. Beleza. Então, tem tudo a ver o que vocês acabaram de diferenciar aí nesse sentido. Mas eu queria voltar um pouco na história com vocês, na Revolução Francesa, de forma bem rápida aqui, porque lá tinha, no parlamento francês, no antigo regime, nós tínhamos o clero, a nobreza e a burguesia. Os três que faziam parte das decisões. O clero tinha o voto maior, né? Tinha o voto dele valia 3, a nobreza valia 2 e a burguesia valia 1 o voto. Entendeu? Então, por mais que a burguesia quisesse alguma coisa e que todos os burgueses fossem lá e votassem, se a nobreza ou o clero quisesse uma coisa diferente, nunca eles iam vencer. E ali, do lado direito estava a nobreza e o clero, e do lado esquerdo estava sentado a burguesia, entendeu? Então, ou seja, os de esquerda seriam aqueles que defenderiam os direitos do trabalhador, com a pegada socialista, né? E o da direita estariam os liberais, que é sinônimo de dizer que são os ricos, ok? Dá para entender por aí? E aí a gente tem o hoje, e o hoje é mais complicado, né? Então, assim, em algumas definições que a gente escuta por aí, parece que a esquerda, então, não presta. É ruim, é ladrão, né? É de direita? Não. Aí é o que o Bruno falou aí, é de família, é tradicional, é tudo certo, tudo perfeito, tudo bom, né? Então, a própria definição construída já é uma definição que é tendenciosa, né? E essa tendência começou aqui nesse contexto que nós estamos estudando agora, gente. Quando chama aí, os reacionários chamam os comunistas de comunas. E os comunistas chamam os reacionários de reaças. Então, nesse caso aqui, é xingamento dos dois lados. Xingamento dos comunistas xingando os reacionários, os tradicionais, que são ricos, liberais, né? E os liberais chamando aí os comunas, etc. O contexto que nós estamos falando aqui, que o João Goulart foi acusado de comunista, e isso foi o que serviu para, por exemplo, ele ser demitido, né? Então é um conflito grave que ocorreu na nossa história da República, né? Comunas e reaças, e que o resultado disso aqui foi a ditadura militar, que foi quando, então, para frear o avanço comunista, entendeu? Os militares assumiram o governo para isso acontecer. Pensa bem, viu, Maria Luísa, Enzo aí, Laura, Guilherme, olha só. Os comunistas, veja, eu queria falar isso aqui, olha. Nós temos 3 partidos aqui no Brasil. A União Democrática Nacional. O que esse partido defende? O Partido Liberal, tá claro, né? O DN. Nós tínhamos o Partido Social Democrático. Eles eram os antigos interventores de Vargas. É o partido antigo do Getúlio Vargas, vamos dizer. E o partido que o próprio Vargas criou. É o PTB. Né? Não tem nada a ver com PT, não. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, certo? E aí, esse partido Getúlio Vargas, ele tem uma ideia de centro-esquerda. Mas, olha, não tem nada de comunista e nem de socialista nesses 3 aqui, não.
Mas o do Vargas, viu, Maria Luísa? Mas o partido do Vargas, ele é um pouco mais aproximado da questão trabalhista. Então, se tem PT hoje, se tem PCdoB, esses partidos que já dizem comunistas mesmo, então eles nasceram desse contexto aí, dessas ideias. Isso precisa ficar claro para todos nós, gente. Tá tranquilo? Dá para entender isso aí? Ok? Sim. Então, são esses partidos que tinham lá. Hoje nós temos mais de 30 partidos aí cadastrados, né, que estão concorrendo às eleições da forma que as convenções permitem, tá? Então, só mostrar esses partidos mesmo, aí foram aí a sequência de eleições deles, né? Em 1945 e 55 tivemos presidente aí de uma chapa única, PTB-PSD. Depois, em 1950, o PTB venceu de novo. 60 foi a UDN que venceu, né, na disputa para presidente. Mas tinha lá tantos outros candidatos a deputado, a senador, a prefeito, governador, vereador e etc, né? A gente vai olhando só para presidente aqui mesmo. Pois não, acho que quem pediu para falar aqui já sumiu. Alguém te pediu a palavra. Se quiser, pode ficar à vontade e falar. Então, é só para a gente fazer essas lembrancinhas hoje, né, gente? Para que a gente possa, Professor, então... o senhor pode citar uma diferença assim do PTB para o PT? Não, essa Eu não coisa que eu entendi. disse, eu quis dizer o seguinte: o Partido Trabalhista Brasileiro foi aquele criado pelo Vargas, né? Num contexto em que a gente não podemos dizer que já tinha ideias socialistas aqui no Brasil. Não era comunista aqui no Brasil. Já o PT, né, que foi criado em 1982, já nasce retomando as ideias do PTB também, claro, né? Mas com essa pegada um pouco mais comunista contra o capitalismo, certo? O PT já tem essa ideia. Por isso que incomoda tanto, talvez, Isis. Por isso que incomoda tanto, porque hoje nós estamos num país bem capitalista. Bom, sempre estivemos num país bem capitalista, que é o Brasil, né? Nós somos aqui, inclusive, viu, pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma em falar para vocês quem que influenciou em acontecer a proclamação da República no Brasil. Qual foi o país que determinou, que mandou, que financiou que o Brasil se tornasse uma república e deixasse ser monarquia? Você pode dizer sem dúvida nenhuma. Você não vai ter problema com isso. Que país que foi que você acha, gente? Estados Unidos. Estados Unidos. Ponto. Estados Unidos foi a primeira república aqui da América, 1776. Por quê? É muito melhor para os negócios ser república do que ser monarquia. E aí foi ruim para os Estados Unidos e Brasil. Por quê? Porque se tornou aqui república, mas quem começou a governar o Brasil de 1889 até 1930? Os fazendeiros, entendeu? E fazendeiro normalmente não apoiava tanta indústria. Então foi um ruim negócio para os Estados Unidos. Porque ele apoiou a proclamação da República no Brasil para que o Brasil se industrializasse rápido. O Brasil teve industrialização, mas só que era lenta. Quando ele viu, os Estados Unidos viu que mais um oligarca ia continuar na presidência, que era o Júlio Prestes, os Estados Unidos foi atrás do Getúlio Vargas e financiou o Getúlio Vargas e fez todo o processo para ele assumir a presidência. E o Getúlio Vargas fica, por exemplo, só um minuto, aí já passo, tá? O Getúlio Vargas fica 15 anos no governo e os Estados Unidos falam: ué, Getúlio Vargas, você está querendo ser rei, querendo ser monarquia de novo? Vamos fazer a alternância aí na democracia. É uma república. E aí o Getúlio Vargas renuncia. Depois volta como presidente eleito. Mas aí, nesse período do Vargas para frente, a nossa industrialização, e produzindo, e foi chegar no auge das coisas mais chiques do Brasil, que não tinha até então, Juscelino Kubitschek, certo? Então, aí foi esse contexto aí que nós temos. Então, ou seja, não cabe falar que teve socialismo aqui, entendeu? Mas os socialistas que moravam aqui queriam que existisse um partido socialista no Brasil, que não era o do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas não atendia para eles aquela demanda. E esses socialistas do Brasil, eles foram, então, organizando em movimento estudantil, reunião aqui, reunião ali,
para criar esse partido para eles concorrer à eleição, para que eles pudessem, quem sabe, assumir a presidência desde lá, né? Mas aí os militares tomaram frente para acabar com qualquer ideia de comunas no Brasil. E aí um pouco do que o Bruno definiu tá impregnado com essa ideia posta de que comunista é ladrão, comunista é bandido, comunista não presta, comunista é imoral, comunista está indo contra a família brasileira, comunista, essas coisas nesse sentido aí. Compreende? Então, assim, é uma ideia que tem sido fabricada ao longo dos anos. Pois não, acho que a Luísa queria falar? Então, no caso, por exemplo, os comunistas, o certo para eles, eu não sei se para o senhor também seria os ricos dividir o que tem com os pobres. Na verdade, seria um pouco mais que isso, Luísa. Seria que não tivesse propriedade privada. Aí, nesse sentido, não teria rico, não teria pobre. Tudo Então, é de todos. O que teria era somente uma elite comandando tudo. Não, aí que é o problema, Luísa. Aí que foi o erro que ocorreu lá na Rússia. E foi o erro que ocorre na Cuba e está ocorrendo na Venezuela agora. Entendeu? Então, se tem uma elite comandando, já não é socialismo mais, nem chegou a ser socialista. Porque para ser socialista de verdade, da forma que o Marx falou, não tem comando. O comando é a classe trabalhadora. Todos trabalhando, todos produzindo, todos se sustentando e todos vivendo, sem ninguém ter nem 1 milímetro a mais que o outro. Essa que é a ideia posta, né? Agora, os exemplos que nós tivemos foram os exemplos que declaradamente foram errados. Não ocorreu o socialismo, ou melhor, desculpa, ocorreu o socialismo, porque a Rússia chamou de socialismo, entendeu? Mas, na verdade, não ocorreu o comunismo, que foi aquele dito aí na Revolução, que era para ser na Revolução Russa, mas que, na verdade, não aconteceu como deveria ser. Essa que é a diferença que nós temos que fazer, tá, gente? Então, tem o socialismo que ocorreu na Rússia, e em Cuba e Venezuela, e tem o socialista que o Marx deixou escrito. Então, o que o Marx deixou escrito ainda não aconteceu. E aí seria esse. Então, tipo assim, se o Brasil começar, tipo assim, se entrasse num governo comunista, aí todas as pessoas, no caso, assim, entre aspas, os ricos, deveriam deixar suas propriedades e aí, no caso, sim, dividiria tudo com todo mundo. Seria todo mundo igual, se entrasse. No caso, seria, mas isso você sabe que não vai acontecer, né? Eu acho que não tem ninguém aqui iludido a ponto que isso pode ser que aconteça um dia, né? Eu acho que também todo mundo aqui sabe que mesmo o governo PT que se declarou um pouco comunista, não foi comunista coisa nenhuma. Mas seria isso. Seria, não tem propriedade privada, não tem meu celular, não tem meu headset, não tem meu computador, é tudo de todos. Essa que seria a ideia socialista mesmo. Isso em definição, né? Agora, me fala onde aconteceu isso no mundo. Não aconteceu. O fato é que não aconteceu. A Isis está pedindo, Maria Luísa. Professor, e se acha que vai acontecer, isso daí também não vai acontecer? Oi? E se acha que comunismo vai acontecer fácil, assim, no mundo inteiro, espalhar, assim, meio que um país inteiro virar comunista é muito difícil. Ah, tá. Pois é, mas quem acha isso? Eu não sei, mas se tiver um que acha aí, Ave Maria. Ah, tá. Não, mas tem. Tem muita gente partidária do comunismo, e muita gente está formando partidos comunistas pelo mundo, entendeu? Então, tem muita gente trabalhando nessa perspectiva. Então, ou seja, é uma perspectiva que é para ser entendida. Agora, o que é o problema? Por que demonizam essas pessoas? Por que falam que essas pessoas são criminosas? Por que falam que essas pessoas são, sabe, é o problema da humanidade? Esse é que é o problema, sabe? Não é bem a ideia comunista, que poucos entendem bem o que significa o comunismo, de modo geral. Professor? Mas muitos, mesmo sem conhecer de fato, já vai falando mal e xinga ó, nós temos caso aqui em Porá, gente. Tem uma pessoa aí que posta na internet que ela é comunista, que é o comunismo, que é o PT de volta. Teve gente que já foi lá e arranhou o carro dela. Então, ou seja, quem que é o terrorista da história aí? Está sendo o que está sendo Aí é contra. muita hipocrisia, né? Não, é um problema sério, né? Um problema sério, não é crime que está acontecendo. E as pessoas não têm muita noção, não, tá? Tá cada vez mais perigoso esse negócio. Desculpa aí, Maria Luísa, para a gente encerrar.
Maria Luísa Essa parte é julgada, então, desde aquela época, quem era comunista eram como se fosse um bandido. naquela época, Maria Luísa, era uma guerra declarada. O comunista não era como se fosse, não. Ele era criminoso, sim. Ele ia preso. Os famosos eram exilados, mandados para fora do Brasil. Entendeu? E qual que é o crime? Ser comunista. Aí falam, teve... E teve mesmo, né? Porque pensa você não sendo ouvida. Você, gente, eu quero falar. Ninguém te escuta. Professor, eu quero falar. E eu só te ponho sendo mudo. Aí você vem aqui com um pedaço de pau e quebra meu computador todo. Agora você vai me escutar, professor? Por exemplo, entende? Entende mais ou menos assim? Foi mais ou menos essas revoltas que aconteceram, ou essas revoluções que aconteceram no Brasil lá no início da década de 60, né? E aí foi um processo bem complicado e sangrento mesmo de perseguição aos criminosos, aos terroristas brasileiros que eram os comunistas. Eu acho assim, que tipo assim, que cada um tem a sua opinião e tá certo mesmo. Fazer essas coisas com as pessoas não tá certo, mas, tipo assim, na minha humilde opinião, eu não concordo com o comunismo, tipo, eu não acho certo, porque você tem as coisas e depois... Ai, eu não acho certo, na minha opinião, eu não acho. Luiz, a questão é a seguinte, Professor, a questão não é o agora se tornar comunismo, a questão era a sociedade já ter sido criada na perspectiva socialista. Entendeu? Então, se não tem esse negócio, você tá insistindo em falar que não concorda, etc., não precisa nem de você gastar tempo e nem energia com isso, porque não tem esse perigo. Esse negócio não está para acontecer. Entendeu? Então, ou seja, fica tranquila quanto a isso. Mas, se você já nascesse na perspectiva socialista, você não teria nem que pensar sobre como não fosse ser socialista, entendeu? Seria simplesmente assim, já é tudo de todos. É como acontece lá na sociedade indígena, por exemplo. A única diferença que tem é quem vai ser o cacique e quem vai ser o pajé. O resto é tudo caçador, tudo pessoa que faz artesanato, é tudo junto ali e misturado. Seria essa mudança de perspectiva, entendeu? Não vai acontecer de agora nós vamos tornar socialista agora para frente. Não tem isso, não vai acontecer. Isso é fato. Né? Mas há como, por exemplo, você criar seu filho socialista, se você quiser. Aí ele já vai crescer na perspectiva socialista. Aí não vai ser um choque para ele, porque ele já vai estar vivendo essa perspectiva. Isis. professor, será que a influência dos Estados Unidos pode ter sido uma possibilidade que eu estou criando na minha cabeça? Não sei se está certo, mas como os Estados Unidos ele tem bastante influência aqui no Brasil, ele pode ter idealizado isso ou não tem nada a ver? Não, Isis, não só idealizou, como determinou, como financiou, entendeu? Sim, é isso tudo que você criou na sua cabeça, na verdade, é o que foi. Porque o socialismo foi muito. Desculpa, os Estados Unidos, ele que, na verdade, inventou o Bom, vamos deixar para o terceiro ano conversar sobre isso, tá? Então, sim, só o que você perguntou aí é isso mesmo. Lá no terceiro ano do ensino médio, a gente vai conversar com outras perspectivas da agenda do socialismo mesmo lá, e depois a gente conversa de outra forma com vocês um pouquinho mais maduros, mais velhinhos um pouquinho, e mais entendidos de umas outras coisas mais. Tudo bem, meninos? Sim, senhor. Sim. Sim, senhora. Obrigado. Então, Boa até a tarde. próxima. Até amanhã, né? Acho que amanhã não tem, não. Só segunda-feira. Até segunda-feira, então. É segunda. Vai, professor. Professor, é chamado. E o link da aula, professor? É do mesmo jeito de ontem, né? Agora eu vou ter que pegar lá e mandar de novo para vocês, então. Ô, professor, a chamada tá lá ainda? Se vocês achar lá no grupo do 9º ano, vocês façam. Se não achar, espera dentro de 30 segundos que eu mando de novo, tá? Tá, tchau. Até logo. Boa tarde, tchau. Boa tarde, tudo de bom. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.